Na Rádio Bandeirantes, AgroMais. Leandro de Souza com a gente. Tudo bem, Leandro? Boa tarde para você, boa sexta-feira. Boa tarde, Ana. Boa sexta-feira para todo mundo. Hoje, Brasília, naquele clima seco, mas um dia de sol com algumas nuvens no céu. Tá um bonito dia aqui em Brasília, viu, Ana? Quanto que tá aí de temperatura, Leandro? Temperatura, deixa eu checar para você neste exato momento. Vamos ver se tá mais ou menos São Paulo, então. Querida, 23 graus. Ah, tá mais fresco que São Paulo, então, né? Tá 25, 26 graus em São Paulo hoje, com um tempo bem seco também. Um dia meio Brasília aqui em São Paulo também. É verdade, um dia meio cerrado em Brasília, então, e em exato. São Paulo, vamos dizer assim. Até o fim de semana, pelo menos, quando vai virar tudo de novo. Agora, ô Leandro, eu já vi aqui no seu assunto de hoje que, infelizmente, a gente vai falar de um assunto que não é lá muito bom para o nosso ouvinte, né? Algo que a gente já viu que aconteceu antes da pandemia e na pandemia só piorou, que é o preço da carne. Não vai parar de cair, não? Aliás, não vai começar a cair, né? Pois é, Ana, ontem a gente até comentou que um dos produtores, aí um representante do setor, um importante representante do setor, ele falou conosco e disse, olha, muita gente em 2021 vai deixar de comer carne porque não tem como o produtor repassar para os preços finais o aumento do custo de produção. Então, o produtor também fica numa situação bastante complicada. Hoje saiu a análise conjuntural de mercado da carne, que foi publicada aí pela Conab, e confirma que o valor, pelo menos, da carne bovina, ela vai se manter elevado, e ele vai se manter em patamar elevado. Eu estava olhando agora há pouco, o preço da arroba do boi, por exemplo, estava cotado a R$ 314,60, uma alta neste momento. E acontece por quê? Há uma incerteza em relação à pandemia, os produtores não têm muita previsibilidade em relação ao comportamento do mercado consumidor, exatamente por causa da capacidade econômica de absorção desse aumento de produção, aumento que vem em função do dólar e outros custos, e aí isso acaba fazendo com que haja uma menor oferta para o abate. Junto com isso vem um aumento de exportações, que nos primeiros 4 meses deste ano indicaram aí 2% a mais nos embarques. Então fica mais atrativo para o produtor, para que ele consiga cobrir os custos na fazenda e embarcar um volume maior. E a China, como aumentou em 22% o consumo da carne bovina aqui no Brasil, isso de alguma maneira acaba pressionando. Pode piorar, viu, Ana? Porque agora a gente vai entrar no período da entre-safra. E tudo isso conjunturado acaba fazendo com que pressione os preços da carne bovina nesses próximos meses, pelo menos até o início das chuvas, o que vai ocorrer depois de setembro. Muita gente acabou migrando para o consumo de frango, em função aí exatamente do aumento do preço da carne bovina. E o que aconteceu? Houve também uma demanda pela exportação, pelo aumento de exportação, na mesma proporção houve um aumento dos custos de produção em mais de 90% para o produtor. O que não se refletiu, por exemplo, no repasse do aumento no custo final para o consumidor. Só para a gente ter uma ideia, aí no atacado em São Paulo, o aumento foi de 29,73%, contra um aumento de custo de 90,83%, ou seja, o produtor não consegue repassar. Mas, como houve o aumento do consumo da carne de frango e um aumento também das exportações, isso acabou provocando também uma pressão sobre os preços da carne de frango, e a tendência é que haja também um aumento do preço desse produto no mercado. Quer dizer, o consumidor acaba ficando numa sinuca de bico, né, Ana? Então, exatamente. E para o consumidor fica assim, né? Sai da carne vermelha, né, da carne de boi, migra para o frango, aí o frango fica caro, aí migra para a carne de porco, o porco fica caro, migra para o ovo vai encarecendo também, porque tem uma relação aí de demanda, né, de procura também por esses alimentos. E aí não tem jeito, o preço acaba subindo, né, Leandro? Não tem para onde correr, porque o produtor ele já está com uma margem de lucro muito apertada. Então, ele não tem como repassar isso para o consumidor e, ao mesmo tempo, não tem como absorver esse custo de produção. O resultado é que fica todo mundo numa situação bastante difícil. O consumidor que vai perdendo capacidade de compra, poder econômico, na medida em que o processo de recuperação econômica ele ainda vai levar um tempinho até
que haja uma retomada natural, aí, uma retomada mais acelerada da economia, da empregabilidade, e, ao mesmo tempo, o produtor precisa absorver toda essa pressão que vem do aumento do dólar, do preço dos combustíveis e etc. Em relação à carne suína, só para dar um toquezinho final, tá, Ana? Esses preços, sim, eles devem se manter na medida, nos patamares atuais que estão. Há uma forte demanda da China por esse produto aqui no Brasil também. Houve um aumento de exportação de mais de 25%, mas como a demanda ela deve se manter nos patamares atuais e 75% da produção dos suínos fica aqui dentro do mercado interno, então essa oferta e a demanda equilibrados, algo em torno de 15 quilos o brasileiro come de carne suína por ano, viu, Ana? Então isso deve se manter e os preços dessa carne também devem se manter. Também não está muito barata, mas pelo menos a gente não tem expectativa de aumento do preço desse produto especificamente. Tomara que não suba mais nada, né? A gente sempre torce, né, Leandro? Torcer pelo menos a única coisa que a gente não está pagando para fazer nesse país, pelo menos por enquanto. A esperança, né? Nós brasileiros temos muita esperança. E tomara que a economia volte a crescer com maior velocidade e as coisas aos poucos comecem a voltar aos trilhos. Principalmente o poder de compra do brasileiro para conseguir acompanhar a alta desses produtos também. Leandro, bom fim de semana para você, viu? Se for botar aquela bota que o Joel falou que você tem aí, aproveita que hoje é sexta-feira, né? Hoje tá liberado. O meu avatar já anda aí todo paramentado, viu? Tá no cavalo branco cheio de bota. Um beijo, Ana. Sextou. Saúde Tchau, para todo Leandro. mundo. Tudo Até de bom. mais.